Como essa turma boa aqui de Guidoval, Sossego, Bar, toda essa região maravilhosa, né, que nós consideramos, sem dúvida alguma, a extensão da nossa família espiritual, do movimento espírita. Nós costumamos dizer que eu devo ter aprontado muito por essas bandas aqui em outras reencarnações, porque essa região, Leopoldina, Cataguases, Tocantins, nossa Tocantins, Urubá. Nós temos tido tantas oportunidades benditas de tarefa, de colaborar, que nós só podemos entender isso como misericórdia divina, porque bem sabemos do quão pouco temos a oferecer, mas esse pouco, ele é todo ele feito de coração, buscando levar aos outros aquilo que foi tão importante para nós. E se tem um ponto em que a doutrina foi muito importante em nossas vidas, ontem a gente vínhamos falando isso, né, amor, com a Neuci no carro, é para a família. O quanto conhecer a doutrina espírita, nós não somos de berço espírita, mas o quanto conhecer a doutrina espírita é um marco fundamental na nossa família. Existe a família pré-doutrina espírita e pós-doutrina espírita. Existe o Gustavo, esposo e pai, pré e pós, e a Aline também. O Pepe é um pouco mais merecedor, veio em berço espírita. E aí depois, eu falo que ele esperou, não é bobo nada, vou esperar um lugar mais sossegado, né, Pepe, para reencarnar. Então ele aguardou o tempo, ficou lá fazendo o curso dele, mais tempo. Por isso que tem que trabalhar desde cedo. Custou, né? A gente achou que não ia vir mais, mas veio. Lutou, mas veio, né, Pedro? Mas é importante deixar isso claro, por quê? Porque quando a gente fala de planejamento familiar dentro da perspectiva espiritual, é importante a gente notar que acima da nossa vontade, a Dani falou isso aqui, é a vontade de Deus, que é sempre soberana e melhor que a nossa. Se a gente recordar o Cristo lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando ele se ajoelha, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. E quando nós falamos de planejamento familiar, é algo que, por mais que a medicina evolua, independe dela, independe da ciência, a criação do Espírito e a reencarnação do mesmo. Aí a nossa ciência é limitada, porque vai sempre depender da vontade do Criador. E é por isso que nós precisamos observar pelo prisma espiritual, que é o planejamento de uma família, para que nós tenhamos no mínimo obediência e resignação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, para com essa vontade que é soberana, para que saibamos compreender que o núcleo familiar que se forma com a nossa cocriação tem um planejamento divino e, portanto, bom. E o que nós vamos hoje aqui é iniciar falando do planejamento reencarnatório do próprio Cristo. Até o Cristo teve um planejamento reencarnatório, uma família específica. E então Maria, aquela jovem, numa sociedade em que criticava tanto a situação de uma gestação de uma jovem não casada, ela quebra todos os tabus antropológicos para dizer: se essa é a vontade de Deus, aqui estou, Senhor. Esse é o primeiro ponto muito importante de nós recordarmos como co-criadores com Deus. Porque quando pensamos num planejamento familiar, sobre a perspectiva material, isso tem a sua importância, é óbvio que tem, uma responsabilidade. Mas até que ponto nós estamos usando de subterfúgios da responsabilidade, por exemplo, material, para sermos egoístas? Dizendo: não, a criação custa caro, né?
Tem um estudo que diz que uma criança, um filho até os seus 18 anos, custa aproximadamente 2 milhões de reais, em média. Se a gente for fazer essa conta, a gente vai, peraí, então não vou ter filho. Então não se trata disso, não pode se tratar tão somente disso. Então eu fico assustado, quem não entender, vou preparar eu. Mas é por isso que nós temos que transcender essa visão puramente materialista. Não, eu vou aguardar quando eu tiver uma vida bem estabilizada, quando eu puder dar a melhor condição para o meu filho. Será que isso é algo de verdade? Aí é uma coisa íntima que não cabe a ninguém julgar? Ou sou só eu querendo gozar dos prazeres da vida material? E assim que eu não puder mais fazer, eu não quiser mais fazer, aí eu vou ter um filho. O quanto a gente entende que é importante reencarnar para evoluir? Nós espíritas, principalmente. Porque se nós formos recordar o livro dos Espíritos, na questão 167, o professor Kardec indaga: qual o objetivo da reencarnação? Olha que pergunta importante. Eu sempre digo que essa é das mais importantes. Existem as clássicas, e essas eu nem fico repetindo, porque eu acho que quase todo orador repete. Mas eu procuro usar outras que são pouco usuais. O objetivo da reencarnação, isso é tão importante. Porque Kardec está dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Quem de nós nunca se perguntou? Se não se perguntou, deveria. Porque um ser humano que não sabe o que está fazendo aqui, de onde veio, para onde vai, ele vai ter muita dificuldade de caminhar. São as grandes questões da filosofia que a doutrina espírita responde. E então, quando a pleia de verdade responde que o objetivo da reencarnação é expiação, ponto final, melhoramento progressivo da humanidade, nós vamos entender que, principalmente, a reencarnação serve para nos balizar, nos limitar. Porque esse é o sentido de expiação, segundo a doutrina espírita, que está lá na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 17º. Isso é expiação, não é punição, porque Deus é Pai. A leitura que acabou de ser lida diz isso. Se Deus é Pai, Deus não pune. Se Deus é amor, o amor não pune. Então, expiação é um processo de limitação, balizamento, segundo O Céu e o Inferno. O que isso quer dizer? Ontem viemos para cá, de Guidoval para cá. Não tem iluminação. De noite. Se não fosse as balizas, que são esses topos de árvore, para a gente ver onde é a estrada, poderíamos muito bem embrear pelo mato, descer um barranco. Então, o balizamento não é algo ruim, gente. É algo bom. A expiação não é algo ruim, porque se é de Deus, só pode ser bom. No que estamos sendo limitados nessa encarnação? Porque eu, como talvez 90% dos jovens brasileiros, queria ser jogador de futebol. Aí eu fico pensando: meu Deus, se eu fosse um cara famoso e rico hoje, meu Deus do céu, se é que eu estaria encarnado, como é que eu regressaria ao mundo espiritual? Olha a expiação. Se eu fosse roqueiro lá, igual eu tentei, bem sucedido, porque eu fui mal sucedido, E aí a gente fica assim: eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas parece que nada dá certo para mim. Aí a gente lembra daquela hiena, ó céu, a vida, azar, não só reclama. Não é? Porque o prisma espiritual, sob a perspectiva, inclusive, do planejamento familiar, parte desse pensamento que a reencarnação tem a finalidade de expiar. Porque a matéria e as leis da fisiologia nos limitam, e não adianta querer burlar, não adianta. Então nós reencarnamos com os cromossomos específicos para o nosso corpo físico, e isso a gente aprende lá em Missionários da Luz, no capítulo 12. Nós reencarnamos um núcleo familiar específico, e é o que hoje nós vamos aqui conversar. Para que, se Deus quiser, nós saiamos dessa tarde, dessa manhã e tarde,
Já estou jogando para tarde o seminário, hein, velho? Dá vontade de ir embora, né? Não sei vocês, eu dou vontade de ficar aqui, né, Pepe? Pepe falou, pai, acho que dá vontade de ficar aqui, vamos ficar por aqui, né? Mas é porque o objetivo é sairmos daqui agradecendo pelo núcleo familiar em que reencarnamos. E imagino que para alguns de nós esse talvez seja um grande desafio. Porque conforme ontem nós conversamos, segundo Emmanuel vai nos ensinar, a instituição familiar tem um objetivo que é educativo e regenerador. Portanto, não quer dizer que vai ser um mar de rosas. E hoje nós vamos entender casos específicos que nós podemos pensar assim, poxa, parece um pouco comigo. E esse é o objetivo de visitar a obra de André Luiz, começando por esse planejamento familiar, para nós fazermos correlações sobre o prisma espiritual, que é aquilo que, graças a Deus, nós não temos lembrança sobre o nosso, porque senão teríamos dificuldade em cumprir a jornada com aqueles que estão conosco. Pepe, você passa por gentileza? Isso. Então, lá no livro Sexo e Destino, olha essa frase. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Ou seja, segundo as leis divinas, a reencarnação ela é fundamental para a nossa evolução. E aí eu volto lá naquela ideia do planejamento familiar material. E aí um amigo nosso diz assim, eu não vou esquecer nunca disso, eu preciso pelo menos repor a minha vaga, gente. Porque se eu reencarnei, é tão importante, fundamental para a minha evolução, eu preciso dar a oportunidade para alguém. Eu tenho que repor a vaga. Quer dizer que eu assento nessa cadeira, meu filho me deixa sentar na cadeira, eu sento e fico na cadeira. Acabou. Aí chega alguém que está em pé, não, eu posso ficar sentado, mas o fulano de tal fica de pé. Olha o egoísmo. Maior vicissitude de todas, de onde todas as outras vicissitudes provêm. Então, o que vale mais? Estabilidade financeira ou evolução espiritual? O que vale mais? Segurança monetária, segundo os nossos olhos? Ou uma vida com o que é simples, com o que é necessário, mas com coisas que o dinheiro não paga? São reflexões que nós temos que fazer. O quanto eu estou colaborando com a possibilidade evolutiva dos meus irmãos? O Emmanuel, lá no livro Roteiro, vai dizer que a sociedade de espíritos ligados ao planeta Terra tem aproximadamente 22 bilhões de espíritos. Nós somos aproximadamente 7,5 reencarnados atualmente. Ou seja, tem o dobro para reencarnar. E eu tenho o direito de não querer ser pai ou não querer ser mãe. E alguns nem podem, inclusive. E é outra história. Não estou falando disso. Agora é uma reflexão que nós precisamos fazer no nosso íntimo. Quanto dar a possibilidade de outros seres evoluírem através da nossa cocriação. Ou substituir pais e mães que não têm já o despertar espiritual e relegam seus filhos biológicos ao poder público, podendo retirá-los de determinadas instituições para ir para a instituição mais importante para Deus, que é a família, dentro de um lar. Então são reflexões que nós precisamos fazer e que não há a obrigatoriedade a nada, porque Deus não nos obriga, mas há a possibilidade de reflexão. E é isso que nós queremos entender, baseado enquanto espíritas que somos e entendedores da importância da reencarnação que somos. Entender que eles vão ter que reencarnar através de nós, porque Deus usou o homem para ajudar os homens. Então não vai haver a criação espontânea, em que Deus vai materializar o ser do nada. Existem leis. E essas leis, segundo a gente aprende no Livro dos Espíritos, guardam principalmente uma relação com a lei de sociedade. Ou seja, nos auxiliarmos utilizando da lei.
Passa, Pepe, um pouquinho, por gentileza, mais um. Aí o André Luiz vai contar sobre um local que existe em nosso lar em que os espíritos se preparam para reencarnar. Ele narra. Pisávamos num hospital escola, chama-se Almas Irmãs esse local. De suma importância para candidatos à reencarnação. Então já começa no mundo espiritual, olha só, tem escolinha para reencarnar lá, gente. Olha que bonito. Hospital escola, não é escolinha não, hospital escola. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino, que era o orientador, prosseguia informando que todos esses espíritos que se preparavam para reencarnar, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram e, tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que sofreram danos. Aí vem aquela frase que a gente comenta: ninguém é de endereço para reencarnar. É isso. Então olha que interessante observar que na colônia Nosso Lar e nas outras colônias, segundo o próprio André Luiz nos ensina, existem abordagens análogas, existem institutos para instruir os espíritos que vão reencarnar. E aí ele está dizendo que depois de suficientemente instruído, esse indivíduo vai reencarnar na ambiência, naquele local, e, sempre que possível, na consanguinidade, em que a pessoa ou gerou prejuízo ou sofreu prejuízo. E é por isso que a família, via de regra, é um ambiente em que nós teremos atritos relacionais, dificuldades de simpatia, de afetividade, embora existam exceções, o geral na Terra, e é o patrono dessa casa quem diz, Humberto de Campos, é que as famílias sejam centros de recuperação para os espíritos. Por volta de 80% das famílias no planeta Terra tem essa função. Existem umas exceções, né? Quando a gente vê uma Dona Conceição com tanta afinidade com seus familiares, comentava isso com a Milci. Como é natural a afinidade entre esse grupo reencarnado. É natural. Mas é exceção. Mas um dia chegaremos ao ponto que isso será o normal. As famílias tendo uma simpatia, uma afinidade natural. Mas, via de regra, vamos ter os nossos bons combates. E aí eu brinquei ontem, mas é verdade, que família não tem. Porque se tem uma família perfeita, depois do seminário, por favor, me aguarde aqui que eu quero fazer um curso com você. Quero aprender. Então é natural, na Terra temos os embates, devido a isso. Só que nós não reencarnamos para continuar os embates de ontem. Nós reencarnamos para nos reconciliar. E somos suficientemente instruídos. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Quando alguém reencarna no nosso seio familiar, esse indivíduo vem de um direcionamento da espiritualidade. E nós vamos ver aqui diversas possibilidades. Lembrando, estudos de caso vão trazer possibilidades. Passa, por favor, Pepe. Então, vamos lá. Almas Irmãs é o local que esses indivíduos se preparam. Muitos companheiros do Almas Irmãs se corporificam na Terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Dali o estabelecimento, esses colegas que se lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam. Olha o anjo guardião, é o mentor espiritual, que é aquele que vem a ser seu filho, até a ocasião que lhe fosse possível mergulhar no berço terreno, constituindo-se dessa forma famílias inteiras, em edificações e provas redentoras. Então, primeira possibilidade de perfil de família: espíritos que vêm de uma mesma colônia e que se conheceram lá, e que alguns reencarnam primeiro
enquanto outros são os espíritos familiares. Que a gente todo dia de noite pede, pelo amor de Deus, me ajuda, daqui a pouco é seu filho. E como é que você está tratando aquele que antes era espírito familiar, agora como filho? Quando é espírito familiar, a gente ora, a gente pede, a gente fala, se você aparecesse, eu faria de tudo. Aí vira filho, a gente trata diferente, por quê? Essa é uma questão básica do cristianismo. Por que nós trataríamos Jesus diferente de qualquer criatura de Deus? Porque o que Jesus ensina é, quando vestia quem tem fome, a quem tem frio, quando nutria quem tem fome, quando visitar quem está preso, quem está enfermo, é a mim que faz. O que está dizendo com isso, gente? Não façam distinção entre eu e qualquer irmão. Só que é um movimento natural nosso. Movimento natural nosso, das simpatias e antipatias. Isso Kardec explica muito bem lá na Gênesis, no capítulo 14, quando ele fala dos frutos. Mas nós devemos nos reeducar para isso. E é por isso que é tão bom virmos a lugares em que a simplicidade ainda jaz na terra, como essa região. Porque as nossas comunidades, metropolitanas estão se perdendo muito nisso. Porque, em geral, os indivíduos desses lugares valem de acordo com a casa em que moram, as roupas que vestem, os carros em que andam, a marca de celular que usa, quantos seguidores tem na rede social, hoje mais, né? E a gente começa a ter distinção entre as pessoas por causa desses fatores, que nada tem a ver com a essência. Quando fizeres a cada um desses pequeninos, é a mim que faz isso. E é por isso, sabe, Dan, que a gente procura fazer em qualquer lugar com muito carinho. Porque quando a gente está aqui, é antes de tudo, pensando que o Cristo está aqui. E é de verdade tão bonito ver o salão repleto, né? Mas a gente já veio e virá outras vezes, se tiverem 2 ou mais, porque o Cristo estará reunido. Não se trata hoje mais disso. Isso já é um vício superado. Na época do roqueiro, né, bebê? Tinha que encher, tinha que ficar cheio do lugar, agora não existe mais. Mas é porque a gente entende que nós estamos em busca do Cristo como referência. Mas o Cristo está em cada um dos nossos irmãos. E deveríamos, ao olhar para cada criatura divina, enxergar Jesus. Eu tenho certeza que nós trataremos muito melhor as pessoas se víssemos o potencial Cristo em cada um. E eu falo isso por mim também, porque é um exercício diário. E isso o Espiritismo nos ensina quando nós remontamos a questão 115, lá do Livro dos Espíritos, que eles nos ensinam, os benfeitores, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, inclusive o Cristo, portanto, e que deu uma missão a cada um, para que através do conhecimento da verdade alcance a perfeição. O que eles estão dizendo? Todos nós seremos perfeitos, todos nós seremos Cristos. Então imagina essa sala aqui, daqui a alguns milhões, bilhões de anos, pode ser uma reunião de Cristos de um determinado planeta solar. A gente tem que olhar com um pouco mais de respeito para cada criatura divina. Porque será o Cristo no futuro. Quanto tempo? Depende do esforço de cada um. Então, imaginem nesse exercício de estudos de casos, que você e seus familiares vieram de uma colônia espiritual. Essa é uma possibilidade real. Que aqueles que vieram antes, vieram num esforço de te aguardar para uma prova redentora ou uma edificação, um trabalho. E que provavelmente, esses que aí agora falando mais especificamente para nós pais, esses que estão na condição de filhos, puderam ser os nossos espíritos familiares alguns anos atrás. Nossos mentores, nossos guias, nossos anjos guardiões. Porque o que nós lemos em O Livro dos Espíritos é que o anjo guardião é um espírito um pouco mais evoluído do que o seu tutelado. Aí a gente diz assim, nossa, queria o Emmanuel, né? Será que a gente daria conta de um Emmanuel na nossa cola?
Complicado, né? Então, é por isso que é proporcional à evolução do seu tutelado. Então, perfeitamente poderia ser o PP o espírito familiar do nosso grupo familiar, alguns anos atrás. Deve ter tido um pouco de trabalho, tudo bem. Por isso que ele está dando trabalho agora, gente. Brincadeira. Mas essa visão espiritual muda muita coisa. Que embora não saibamos com certeza, quando a gente olha para aquele filho, a gente pensa, será que ele já não pelejou muito ali no mundo espiritual para essa família estar de pé? Hein? Será que eu estou retribuído enquanto pai, enquanto mãe? Então essa é uma primeira perspectiva de um perfil de planejamento familiar que não se fala muito. Núcleos de colônias espirituais que reencarnam para um trabalho, para a edificação de um trabalho. Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes a gente não pensa nisso, num trabalho em conjunto com o nosso núcleo familiar. Por isso que ano que vem quem vai fazer a palestra é a Aline, tá bom? O PP já está iniciando aqui no Data Show. Mas é sério isso. Nós temos que promover uma edificação, um trabalho com a família. A família precisa edificar algo espiritualmente falando. Seja qual for o trabalho. A Maria lembrou aqui a campanha do quilo. Vai a família. Trabalho assistencial, trabalho na casa espírita. Evangelização, mocidade, a arte espírita. Tentar envolver os nossos filhos. Que ontem podem ter sido os nossos anjos guardiões. Gustavo, uma religião que eu admiro muito é o evangélico. Você pode ver de domingo, o dia do culto deles lá no templo religioso deles, vai o pai, a mãe, o filho, o neto, a avó, toda a família, né? A família está sempre aí. Isso é basicamente cristão. Deveríamos todos nós pensar mesmo nisso. Porque como é que eu vou educar alguém que não tem como ponto de discernimento o Evangelho? Não adianta eu falar com o PP de reencarnação, de causa e efeito, de obsessão, você nem sabe o que é isso. Ah, meu pai está viajando na maionese. Eu, hein? Agora, se ele tem compreensão disso, o diálogo é diferente. E é por isso que é tão importante a evangelização espírita, a mocidade espírita e a família espírita reunida na casa espírita. Para que quando essa criança, esse jovem saia do seu estudo, eles vão para casa andando ou no carro conversando sobre o que estudaram. Como eu falei ontem, né, lembrando o Emmanuel, na primeira etapa da reencarnação, e aí nós vamos entender com principalmente esses primeiros 7 anos, embora não seja apenas eles, nós temos mais condição de educar esse ser. E deveríamos, e temos o dever, na verdade, de falar sobre esses conceitos espíritas. Então, primeiro ponto, vamos lembrar disso. Seu filho de hoje pode ter sido seu mentor, seu anjo guardião de ontem. Como é que você trata seu anjo guardião? Como é que você trata aquele que está seu filho? Por que diferença, se é que ela existe? Passa a TV, por gentileza. Então vamos lá. O primeiro caso, o caso Otávio, um dos casos que eu mais gosto, está no livro dos Mensageiros. O Otávio, ontem alguém falou lá, acho que foi a Maria, né, que os nossos mentores, eles assinam a promissória, dizem, pode reencarnar que eu garanto. O Otávio teve 6 fiadores no mundo espiritual. Esse teve bastante fiador, imagina o caso. O espírito que vem de nosso lar, que às vezes a gente acha que se está em nosso lar é puro, né? Espírito perfeito, espírito puro. E é bom trazer essa leitura um pouco mais cuidadosa das obras de André Luiz, para a gente quebrar alguns dogmas que estão se criando no movimento espírita. Conceitos um pouco equivocados, né? Então, o Otávio, ele iria reencarnar numa família espírita, sua mãe é espírita. Ele recebe a confiança de 6 patrocinadores espirituais e de um ministro de nosso lar, olha só. E ele estuda por 30 anos. Ele se prepara por 30 anos no mundo espiritual, lá em nosso lar. E ele reencarnaria para laborar na tarefa da mediunidade. E então,
depois de todo esse preparo, ele reencarna. Ele já sabia que ficaria órfão de mãe aos 13 anos de idade. Seu pai iria se casar de novo, teria uma boa madrasta, ele contrairia outros filhos nesse segundo casamento, mas seu pai desencarnaria e a sua madrasta também. Aos 20 anos de idade, ele, o mais velho, receberia esses 6 órfãos, que são aqueles amigos de nosso lar. Então vamos ver um pouco desse detalhe. Passa um pouquinho, Pepe. Nada obstante, solteiro, aí já é o Otávio falando, né? Deveria receber aos 20 anos esses 6 amigos, que muito trabalharam por mim em nosso lar. Seriam os irmãos, na consanguinidade, os quais chegariam no meu círculo como órfãos, filhos dos 2 casamentos do seu pai. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande. E a providência não só constituiria agradável resgate, olha só, para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, pois que me preservaria o coração das leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso, porque se 2 milhões faz a conta, 6, hein? O ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores dos domínios do sexo e nas ambições contidas. O que isso quer? A expiação, gente, isso é expiação. Ele ficaria limitado basicamente a trabalhar para dar de comer para 6 irmãos órfãos e trabalhar na mediunidade, seria a vida desse indivíduo, que ele chama de agradável resgate. É isso que a gente esquece quando reencarna. Do agradável resgate. Da baliza que nos impede de cair. É o pai que coloca a rede na janela para o filhinho não pular de um prédio. Isso é expiação. Olha sobre o prisma espiritual como muda. E às vezes a gente vai ver um trabalhador, um médium, né? Que eclode a mediunidade, o indivíduo é quase patologizado como louco, ainda existe isso muito, infelizmente. 20 anos, 5 irmãos, na pobreza, aquele jovem trabalhando o dia inteiro, aí a gente fala o quê? Coitado. Não é? Olha como a gente ainda tem essa ideia do pobre coitado, da dó, da pena, quase da injustiça divina. Mas o próprio indivíduo entende que isso era necessário. E aí a gente volta lá naquela questão do planejamento material. Não, quando eu estiver estável financeiramente, ok. Será que não é exatamente a instabilidade, a necessidade de trabalhar, de ocupar a cabeça, porque trabalho é toda ocupação útil, não é isso que a gente vê lá no Livro dos Espíritos? Com aquilo que é necessário, o ganha-pão, não é exatamente o que a gente precisa? Porque cabeça vazia, agora oficina do diabo, não é? E é mesmo, né, gente? Cá entre nós, não sei se com vocês acontece, mas eu tenho procurado ocupar bastante a minha cabeça. Por isso que a gente vai começar a verificar que aquilo que para um pensamento material é ruim, a perspectiva espiritual é boa. Só que o nosso irmão Otávio, como muitos de nós, pensou assim, eu não tenho filho desse tamanho, 6, eu não tenho nada, ainda mais que é casamento de outra mulher, nem que minha mãe é. Esse negócio de mediunidade, estudar dia e hora, esses espíritos vêm lá e eu perco o controle e me mandam ter disciplina, e tem hora para chegar. Isso não é vida, não. E aí o nosso irmão toma a decisão de seguir a vida dele. Vamos ver qual é o efeito dessa decisão? Passa por gentileza, Pepe. Ele casou. Ele resolveu largar, abandonou e casou. A esposa a que me ligaram, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 crianças carinhosas, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral.
Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da minha existência. Quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem, enxugou os olhos, tímidos, e concluiu: como vê, André, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. E a gente pensa às vezes assim, nossa, 6 filhos, né? Porque está dizendo que um fez muito mais confusão na vida dele do que 6. Porque não importa a quantidade de 6, mas quem são esses 6? Imagina esse indivíduo voltar para nosso lar e reencontrar com esses 6 seres que financiaram a condição dele reencarnar por 30 anos ajudando ele, relegados à rua. E como Deus não desampara ninguém, obviamente esses 6 não foram desamparados, mas precisou de algumas famílias para acolher esses 6. Já pensou? Aí a gente pensa, não, podia tanto vir alguém de nosso lado para reencarnar na minha família. Aí tá os 6 aí, ó, dando sopa. Mas aí que está o mérito. Vocês estão entendendo qual é o mérito? É não saber disso e acolher. Exatamente aí se manifesta essa grandeza espiritual. E aí ele fez a escolha dele, gente. Deus permitiu o livre-arbítrio. A condição de Otávio, aqui não é o escopo do nosso trabalho, eu não vou entrar nisso, né? Mas a condição do Otávio no mundo espiritual era lastimável quando ele desencarna. Quer dizer, ele poderia ter tido uma, entre aspas, vida de cão na terra, mas desencarnar bem. Ele quis ter uma vida prazerosa na terra, mas não desencarnou bem, com um transtorno psíquico assim absurdo. Como eu disse, vale a pena depois ler, mas não está no escopo do nosso trabalho. Então aqui é um ponto. Por favor, meu amor, já vai treinando aí que ano que vem é contigo. Não, eu gosto muito desse caso, porque é ligado muito à mediunidade. E a gente vê nesse caso, a gente pensa assim, tá, foi um caso, mas como eu posso ser atuante nesse caso, hoje, agora? Porque ele se envenenou pelo sexo, porque ele foi conversar, né, aos 19 anos, ele foi conversar com algumas pessoas, e dessas pessoas deu ele, né, essa sugestão. Psiquiatra, inclusive. Para ele conhecer a vida sexual. Porque ele estava com muito trabalho, muito carregado, né? E quando ele foi conhecer a casa espírita, né, foi muito bem aceito. Então, estava trabalhando na mediunidade. Então, ali ele foi. Então, hoje em dia, os nossos conselhos, quando as pessoas chegam até nós, né, talvez a gente vá falar qualquer coisa que a gente acha que está ajudando, a gente só está prejudicando mais ainda a situação. Ou então ajudando mesmo, né, dando alguns bons conselhos também. É só isso. Porque existe hoje uma linha dentro da psicologia e da psiquiatria que é freudiana, né, de que dar vazão, né, a essas, vamos dizer assim, condições sexuais é terapêutico. E foi exatamente isso que aconteceu com o Otávio. E a gente respeita muito toda a orientação médica, mas o médico das almas é Jesus. E cabe a nós espíritas dar orientações evangélicas, doutrinárias, e aos médicos cumprirem o papel deles. Esse é o nosso ponto. Agora, lembrando da importância do que a Aline falou, a responsabilidade que nós temos quando alguém vem nos procurar, e dentro do contexto da mediunidade, então isso fica muito mais complexo. Nosso amigo só esqueci seu nome, perdão. Henrique, fica à vontade, meu caro. Sim. Esses patrocinadores que teve, sim, no caso agora, nesse ocorrer, qual a consequência disso? Com esses patrocinadores, o que ocorreria? Ótimo, a pergunta do Henrique é assim, e aí, o que vai acontecer com esses patrocinadores? Você diz em relação a eles com o Otávio ou a vida deles mesmo em si? A eles com o Otávio em geral. Tá, eles com o Otávio é muito simples, o espírito evoluído não guarda rancor, então ele vai acolher. Esses 6 vão acolher o Otávio, o que gera mais vergonha ainda no Otávio, né?
Porque cá entre nós, a gente fala assim, me bate, mas não me ama não, né? Porque dói muito mais quando a gente acolhe e fala, meu filho, por que você fez isso? Porque quando você bate, a gente acha que isso resolve. E em relação a eles, embora o livro não especifique, Henrique, a gente tem que lembrar que Deus é justo. Deus só pode ser Deus se Ele for justo. Então esses 6 espíritos não ficariam ao alento. Eles provavelmente foram acolhidos por algum núcleo familiar, alguma instituição, e viveram suas vidas conforme o seu planejamento. Pena para o Otávio. É isso que a gente tem que entender, porque muitos de nós pensam assim, dentro da família. Foi muito boa a sua pergunta por causa disso, sabe, Henrique? Eu faço a minha parte, mas o João não faz a dele. O problema é de quem, gente? Porque o que Jesus diz assim, a cada um será dado segundo as suas obras, e a gente ainda fica nessa. Imagina se os 6 pensassem, mas o Otávio combinou uma coisa e fez outra, e agora? Agora eu revoltei também, né? Agora eu vou quebrar tudo, né? Agora eu vou... Não. Você já pensou os casos? Um já cumpriu o papel. E aí a gente lembra o Cristo, né? É necessário, é mistério que venha um escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E quem é que vai dizer que não existia um planejamento maior ainda para esses 6 que a gente desconhece? Porque quando a gente lê as obras de André Luiz, tem um amigo que diz assim, vai bugando o cérebro, né? Que eles vão dizendo que existem instâncias cada vez mais altas. Lá no livro Libertação, então, fica claro isso, e Obreiros da Vida Eterna. Então, André Luiz vai fazer uma coisa, recebe uma orientação, daqui a pouco o seu orientador diz assim, não, mudou os planos. Eu recebi uma outra orientação de cima. E a gente começa a ver essas instâncias. Então pode ser que esses 6 também tivessem que passar por provações semelhantes. Mas isso é só uma hipótese. Fato é que eles, por serem espíritos mais evoluídos, perdoaram e seguiram a sua trajetória da melhor forma possível. Então estejamos atentos aqui, por que esse caso é importante? Primeiro, porque pode acontecer de alguma forma conosco. Às vezes nós não seremos pais biológicos, seria o caso deles, nós podemos ser pais e mães afetivos, orientar. E a gente precisa desconstruir um pouco esse conceito de família, que é só a família consanguínea. Somos uma família universal. Então é muito importante termos essa ideia de poder acolher e orientar determinados indivíduos. Quanto à questão da mediunidade que a Aline adora, vamos deixar isso para um outro seminário, senão não vai ter jeito. Quando eu entro na mediunidade, ele vai embora. Vamos para um outro caso, Pepe? Faça para a gente. Ô Paulo, aqui já é um caso do livro Ação e Reação. Sim, é bom lá. Só uma coisa, gente, o estudo é nosso, por favor, tá? Eu não estou com a menor pretensão aqui de passar os 300 slides que eu planejei. Então nós vamos até onde der, não tem problema. Fiquem à vontade em perguntar, em comentar. À vontade, Dani. Deus é tão perfeito em tudo que faz, essa questão de filhos não consanguíneos. Sim. Eu estou passando por essa questão, né? Não tenho filho ainda, né? Sim. Não sei que eu aprontei outras vidas. Não é? Quero saber. Melhor não mexer nisso não. E há 2 anos chegou uma Ana Luísa na nossa vida. Foi tudo assim, tudo muito rápido. Os pais são pais que estão envolvidos com droga e tudo, né? Resumindo, Deus, eu quero falar isso, que Deus é tão perfeito, porque quando nós temos os nossos filhos, quem é mãe aqui sabe, né? Os nossos filhos consanguíneos, que tem hora que dá dor de cabeça, que a gente perde a paciência, dá vontade de ter, a gente perde a paciência com o nosso filho consanguíneo. Aí você imagina com que não é seu consanguíneo. E essa criança que veio para nós, não sei até quando, as pessoas ficam assim, mas e se a mãe disse pegar um dia? Eu contei com a Andréia hoje. Eu não estou sofrendo com isso mais, eu estou vivendo hoje. Hoje ela está comigo, ela tem 2 mães e 2 pais. Sim. Fora mães biológicas. Então hoje nós estamos criando ela. E ela é uma criança tão maravilhosa. Eu falo isso com o Thiago direto. Ela é uma criança tão maravilhosa que Deus faz tudo tão perfeito. Por quê? Se ela fosse uma criança pirracenta, mal educada, o que eu ia fazer? Eu chamo Maria, toma, não quero. Ela veio uma criança, minha mãe, né? Cadê minha mãe? Meu mensagem. Jorge está ali, meu irmão. Uma criança maravilhosa, como é meu sobrinho também. Então, Deus é maravilhoso. Então, tudo que Ele coloca na nossa vida, Ele faz muito bem para gente. Na medida, né? Tudo isso foi planejado também. Nós sabemos.
temos que estar muito atentos a esses detalhes, muito atentos, e entender isso, né, que aquilo que chega até nós de forma natural, é porque é divino. Então a gente tem que aquecer isso. E aí, você tocou num ponto importante, a Dani tocou num ponto importante, que ela vem de uma família desequilibrada, né, os pais com dificuldades, dependentes químicos. E aí tem uma coisa interessante, que muitos de nós dizem assim, mas esse pessoal que não tem onde cair morto, o pessoal vive na bebedeira, drogado, vive fazendo filho. Se nós, cristãos, homens de bem, não queremos dar oportunidade para os nossos irmãos reencarnar, eles precisam reencarnar. É isso que está lá no Missionários da Luz, inclusive o Alexandre fala exatamente isso. Então, ao invés de nós criticarmos os nossos irmãos, obviamente se as leis biológicas permitirem, vamos trazer essa turma. E aí podem ter certeza que a dificuldade de reencarnação será maior nesses nichos. Mas por enquanto é a via de acesso. Eu tenho certeza que tem gente que queria vir para cá no asfalto, embora eu adore essa terra daqui, mas que tem a terra, vamos na terra. Porque eu quero ir para o sossego. Quem não quer? Quem não quer? É isso. O planeta tem que evoluir, gente. Isso nós vamos ver lá na Gênesis, né, no capítulo 18, são chegados os tempos. Kardec falando, olha, é lei inderrogável. Não tem jeito. Ninguém vai obstar a evolução do planeta. Agora, de que maneira isso vai acontecer? Pode ser de uma maneira muito tranquila. Acredito que seja isso o plano de Deus. Mas nós estamos fazendo literalmente força para ter que passar por turbulências desnecessárias nesse processo de transição planetária. Mas esse é outro tema que outro dia a gente também fala um pouco, que a gente tem que desmistificar essa ideia de transição ser momento só de dor e sofrimento. Deus não quer dor e sofrimento. A gente tem que lembrar disso o tempo todo. Então vamos lá para o caso do Paulo. O caso do Paulo é interessante. Chega uma mãe dizendo assim para o instrutor de André Luiz: meu amigo, releve minha intromissão. Quando eu vou partir para o campo terrestre com o meu filho? Vai, doida para ser mãe já no mundo espiritual, pensa bem, gente. Tanto quanto posso, visito nas trevas. Opa, aí a gente já imagina o filho, ó. Olha só. Não me vê, esse filho não vê nem ouve. Não dá conta da miséria moral em que está. Ele continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inesquecível. Como pode o amor contrair tamanho dele? Então vamos pensar na situação dessa mãe. Ela sabe que vai acolher no seu seio familiar um espírito que virá das trevas. Ela não está falando de umbral não, gente. Está falando das trevas. Está falando de um indivíduo que não vai ser fácil de criar não. A gente estava comentando agora, que a Dani falou agora. E agora me vem a lembrança alguns casos que têm chegado até nós de pais e professores. Não sei como está sendo aqui na região, mas nós, na nossa região, temos recebido alguns casos, não são poucos, de crianças de 3, 4, 5 anos de idade com discursos homicidas na escola, dizendo que vão matar o coleguinha, desenhando uma faca no coleguinha, dizendo, por exemplo, um dos discursos que mais me aterrorizou, assim, me surpreendeu, foi dizendo o aluno de 3 anos para a professora que veio conversar comigo. Ele disse assim para mim, Gustavo, que vai me enrolar com papel higiênico e vai jogar fogo. 3 anos, gente. Esse vem das trevas, é óbvio. Mas não vem por acaso, nem vem para ser um espírito trevoso. Estão entendendo a diferença? É um processo de resgate. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque esses irmãos reencarnam na família certa. E aí está acontecendo um fenômeno muito perigoso. Talvez nem sejam para nós que estamos aqui, nem seja para nós essa fala, mas talvez para alguém que nós conhecemos e podemos falar sobre, que é a terceirização da educação. Que
é quando eu terceirizo para o psicólogo, para o psicopedagogo, para o professor, a educação daqueles espíritos que reencarnam sob minha tutela e minha responsabilidade. Nós não estamos dizendo que nós não vamos colaborar e trabalhar colaborativamente. Agora, terceirizar, achar que drogas e que remédios é que vão trazer para o nosso filho uma conduta moral ilibada, é uma ignorância tremenda. Tanto é que o que a gente tem percebido aí, já conversando com os psiquiatras, é que as medicações são paliativos e não resolvem. E eles já perceberam isso, que as crianças têm tratamentos de médio e longo prazo e não tem uma melhoria. Tem um caso que nos chamou muita atenção, de uma mãe que nos procurou, e que o filho tem surtos, crises, e que ele fica extremamente irascível e começa a bater em todo mundo, agredir, inclusive a si mesmo, bater na cabeça na parede. E a mãe, já espírita, preocupada com isso, já vinha fazendo um tratamento com o psiquiatra há algum tempo, e o psiquiatra também é espírita, e um amigo nosso. Aí ele disse assim: olha, conversa lá com o Gustavo, vamos fazer esse trabalho transdisciplinar, né? Vamos levar também para a espiritualidade, porque a medicina, olha, a psiquiatria já chegou no limite com o seu filho. E aí nós vamos fazer essa auscultação, são os causos que eu comentei ontem. Eu gosto tanto de causos que eu não estou até trazendo mais, né? Mas tem os nossos causos também, né? Tem os casos de André Luiz, mas tem os nossos. E aí, eu me lembro que a médium, que nunca sabe de nada, né? Ela está ali para ser médium, ela diz assim: Gustavo, eu estou com uma impressão na reunião mediúnica, estou com a impressão de 2 espíritos aqui. Olha como isso é interessante. Um muito agitado e um muito melancólico, com uma sensação de agonia. E aí eu lembrei do diagnóstico da criança, né? O transtorno de bipolaridade. Esse é o diagnóstico que essa criança tem. Quer dizer, o médium captava um espírito com emoções extremamente diferentes. E aí chegou a achar que eram 2 espíritos, porque ela não via o espírito. Nem todo médium vê o espírito comunicante, vamos deixar isso claro. Alguns médiums só percebem uma emoção, uma onda fluídica. E aí ela teve a sensação de serem 2. Eu, na hora, saquei a dica da espiritualidade e disse a ela: olha, não se preocupe com isso, apenas permita que o irmão se manifeste. E aí ele se manifestou, não vamos entrar muito aqui no detalhe, mas o que acontece com essa criança é que ela tem um pretérito delituoso que nem nos foi permitido ter tantas informações, e obviamente a gente não passou isso para a mãe, mas tem um passado muito delituoso, e que ele tem obsessores que querem que ele faça hoje com a família, e a mãe teve relação no passado delituoso com o filho, o que ele fez com a família dele. Então nós vamos ver que existe um componente obsessivo, porque um ser que sai das trevas, ele está nesse psiquismo, e ele será facilmente envolvido por esse psiquismo. E é por isso que o lar tem que ser uma blindagem espiritual. Por isso o culto no lar é tão importante. Por isso as boas conversações, as boas músicas, os bons filmes, os bons livros, é tão importante, principalmente para esse tipo de ser. Porque esse serzinho, ele vai captar de longe os seres das trevas. E vai permitir um processo de possessão, que é o caso dessa criança. Em que o Espírito utiliza o corpo da criança para fazer o que bem entende. E Manuel Filomeno de Miranda descreve isso em várias das suas obras, principalmente Grilhões Partidos. A gente pode pensar assim: a criança está protegida por Deus. Todos estamos, gente. Agora, não é essa proteção que a gente acha. A criança de hoje é o espírito de milênios, que tem seu histórico. E por isso nós pais temos uma responsabilidade enorme, principalmente com esse perfil de espírito, que pode ser aqueles que reencarnam ou vão reencarnar no nosso seio familiar. E como a gente vê aqui, a mãe está ansiosa, feliz, desejosa por isso, porque ela não vê no Paulo um inimigo. Ela vê o quê? Um filho inesquecível. E ela pensa assim: como é que eu, por amar tanto, contraí tamanho débito? O que será que essa mãe fez?
Como foi essa educação? Aí o benfeitor espera a mãe se retirar educadamente e conta para o André Luiz o que aconteceu. Vamos ver. Gente, só para me orientar aqui no tempo. Nós vamos até que horas? Pode terminar esse caso. Então a gente termina esse caso. Fechou. Olha lá. Nossa irmã possui excelentes... Olha só de que a gente está falando. Quando eu leio isso eu fico preocupado comigo, né? Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã, que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tirano social. O infeliz foi fisgado sem saber ou sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo. E a desventurada mãe, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. Qual foi o pecado dessa mãe, gente? Não soube orientar o sentimento materno. Então é a mãe que mimava. Sim, pode falar, amiga, fica à vontade. Às vezes as crianças fazem uma coisa errada. A mãe quer certo, é errado, mas acha que só uma criança não sabe o que está fazendo. Mas a mãe tem que agir, de corrigir, conversar, explicar. Porque a criança não sabe, mas o espírito em si sabe. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, dois transtornos, né? O transtorno opositor, desafiador e a síndrome do imperador, que são doenças mentais de crianças que simplesmente acham que são donos da casa e fazem o que querem na hora que querem, do jeito que querem. E a gente toma muito cuidado com isso, porque foi isso que essa mãe fez. Olha o que essa mãe fez. Ah, Pepe, eu te amo tanto, não tem problema. Ah, pegou o notebook e fez assim, ai, que bonitinho, Pepe. Mas você pode, porque você é uma criança muito boazinha. Vê se faz sentido. E o que ela instilou nesse espírito? Ideias de superioridade malsã. Isso é um perigo. Gente, por favor, não façamos isso com os nossos filhos. Dá a eles a ideia de que eles são melhores que os outros. Nossa, isso gera um prejuízo para o espírito. Eu brinco muito com a minha mãe, eu falo assim, mãe, você deu muita sorte. Porque, de alguma forma, a espiritualidade, né, nos ajudou. Porque a minha mãe é aquela super mãe, super protetora, super vó. Continua sendo, ela é assim. Se eu penso que eu quero comer um negócio, está no prato. É um negócio impressionante. Intuição é um negócio impressionante. Então ela, do jeito dela, né, achando que está amando e fazendo o melhor possível, ela basicamente nunca, a mim nem ao meu irmão, cobrou nenhum tipo de atitude. A gente ia na aula no dia que a gente queria, a gente fazia o que queria, saía na hora que queria, chegava na hora que queria. Fala assim, Deus é muito bom, né? Porque, ó, esse, quem sabe tá aí, olha. Mas é uma verdade, porque ela, né, meu pai desencarnou, era muito novo. Ela teve aquela dificuldade de lidar com um filho de 7 anos e outro de 6 meses de idade e viúva aos 30 anos, 29 anos de idade. Então, ela teve uma dificuldade nesse aspecto. Eu acho que aí é para a misericórdia divina também. Então, ela entendeu que criar os filhos seria deixar os filhos fazer o que queriam, porque aí a gente ia dar trabalho, né? Graças a Deus, aquilo que a gente sempre quis, tanto eu e meu irmão, foram coisas boas, foram coisas positivas, mas poderia não ter sido, né? Então a gente vê, eu falo isso com minha mãe do céu, você deu muita sorte, eu também. Sim. Essas duas síndromes aí que você citou, né, do opositor e do imperador, né, a gente vê muito vinculados a casos de autismo. Sim, né? sim. E assim, obviamente, a família direciona primeiro, não só primeiro, não é questão de prioridade, o tratamento médico, né, porque são situações assim, extremamente difíceis de conduzir, mas muitas mães, eu relato isso porque às vezes é objeto de benefício assistencial, né, que a gente trabalha com isso, e muitas mães relatam assim, que tem que largar o trabalho mesmo, porque não conseguem conciliar trabalho e cuidar de uma criança desse jeito.
e para deixar para um terceiro cuidar. Muitas vezes ninguém aguenta, o cuidador, a creche, que seja, o babá, não dá conta de tão difícil que é lidar. E como que essas mães, eu estou te perguntando até para você me orientar, como que essas mães conduzem com as crianças? Porque assim, não respeitam nenhum tipo de ordem, é uma situação, e elas querem às vezes que eles entendam coisas que eles, não sei se a mente não tem condições, né, de conectar, de perceber, de aceitar o comando. Perfeita a sua colocação, e esse é um dilema das mães, né? Enorme, porque daí pensando assim, tudo que eu fizer não serve para mudar o perfil psicológico ou psiquiátrico dessa criança, né? E aí é que entra a espiritualidade como hoje uma abordagem complementar e terapêutica. Eu acho isso muito importante, principalmente vocês que estão nessa região, bem perto de Juiz de Fora, porque isso em Juiz de Fora, através do NUPES, tornou-se acadêmico, já não é mais um assunto de religião, é um assunto de psiquiatria, né? Com o Alexander, que trabalha esse conceito com seus colaboradores. E lá eles têm muitos artigos que demonstram a importância da religiosidade, da espiritualidade no tratamento complementar para com esses transtornos. E aí eu te indicaria a primeira coisa, buscar esse tipo de abordagem, não religiosa, se ela não for espírita, mas indiferente a isso, buscar ajudar na casa espírita, pedindo nome, pedindo endereço e trabalhar. Esse caso, por exemplo, a mãe relatou que em muitos anos ela nunca viu uma melhoria tão grande dessa criança, que passou a evangelização, não que ela seja obrigada, mas nesse caso aconteceu. Então, volta e meia, ela tem crise, mas está muito mais espaçante. Então a gente começa a ver uma atenuação. E o que eu acho é que essas mães estão precisando de refresco. Porque imagina quão difícil não é cuidar. Hoje a gente tem essa ideia de que o cuidador adoece junto com o doente. Tanto é que é um cuidado que existe na psiquiatria. Então, nós espíritas, a gente não pode esquecer desse arcabouço que nós temos, que é de tratar o espírito. Porque o cérebro da criança pode estar adoecido e ter muita dificuldade de conexão. Então, ele vai ter os transtornos. Mas se o espírito começa devagar a despertar, ele pode, em alguns aspectos, ter mais controle sobre o aparelho cortical. E isso pode desenvolver, pelo menos, o abrandamento dos transtornos. Então, vê como é importante esse tipo de colocação e o trabalho complementar da religiosidade e da espiritualidade, independente da religião da pessoa. Levar para o mundo acadêmico, para a psiquiatria é importante, mas nós também temos muito que oferecer a essas mães e a essas crianças. Gente, se a gente voltar lá na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos, Kardec vai deixar claro que o que vai haver é um embate de ideias e espíritos que terão uma última oportunidade de reencarnar na Terra para que eles possam se melhorar, para continuar, ou então serem convidados a ir para um outro mundo. Então nós estamos, sem dúvida alguma, recebendo muitos espíritos trevosos. Nunca foi tão grande o número de transtornos psiquiátricos. Nunca foi tão grande o número de suicídio. Inclusive, fica um convite, eu acho isso o dever público aqui. Domingo que vem nós vamos fazer um seminário sobre o suicídio, a perspectiva espírita. Vai ser transmitido. Eu acho importante nós entendermos sobre esse assunto, sobre a perspectiva espiritual. Nunca foi tão grande. E se a gente parar para pensar que a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos... Aqui tem até mais, olha aí. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta cometer suicídio na Terra. Nós estamos vivendo esses tempos, com os transtornos. Então nós precisamos estar muito atentos a isso e não esquecer que, olha, a medicina terrena é maravilhosa, mas existe uma divina. E nós espíritas temos acesso a essas abordagens psicoterapêuticas. Porque se eu conversar com a criança em vigília, eu não consigo esse acesso, é o problema da mãe. Ela não me ouve, a Aline é a evangelizadora dele. E embora ele esteja um docinho, né, muitas vezes, a mãe não consegue acessar. Agora, ele em desdobramento, se manifestando através de um médium, com um cérebro saudável, é outro diálogo. E aí ele leva para a vigília os resquícios daquele diálogo. E quando ele desperta, está melhor do que antes. Então, olha que abordagem importante.
que Kardec já fala lá no livro dos médiuns, Comunicação dos Vivos, ele pergunta assim, como moralizar um louco? Que é o termo hoje para as doenças mentais. Kardec já trabalhava isso, gente, em 1861. E nós espíritas precisamos ficar atentos a isso, a dar continuidade a esse trabalho de Kardec, a colocar em prática o que Kardec propõe nas obras básicas. A nossa irmã quer comentar, fica à vontade. Não, sabe, eu gostaria de pegar um gancho bem na fala da Clara. Sim. Porque tem acontecido, não só as mães que chegaram a nos procurar relatando esse estabelecimento, como nós, profissionais da área, não sabemos a resposta para elas. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu não acho que você deveria envolver com isso, não. Aí a mãe chega com a criança e fala assim, olha, eu vou te entregar que você encaminhar para o abrigo, porque eu não quero ele mais. Porque ele me bate, ele me agride, ele faz isso. Essa semana teve um relato do filho que pegou a faca e cortou o colchão todo. Ele tem 12 anos, ele falou para mim, ela falou para mim, se ele não cortasse o colchão, ele ia me cortar. Então eu vim trazer ele aqui para você levar para o abrigo. O que eu, como profissional, fazendo também assim, que eu deveremos fazer, né, para poder realizar isso, para não levar para o lado do outro espírito, porque lá espiritual só eu sou espírito. Então eu tenho essa dificuldade. Sem dúvida, esse é um grande desafio. E é por isso que eu sugiro que vocês utilizem do que as propostas da psiquiatria, porque esse é um doente mental, o que a psiquiatria fala sobre. E hoje a própria psiquiatria, eu volto a dizer, busquem a referência do Alexander na Universidade Federal de Juiz de Fora, do NUPS, já mostra que esse é um método terapêutico. E não se trata de espiritismo nem de religião, mas se trata de uma abordagem da religiosidade. E o que é mais importante que isso, a gente aprende desde cedo, pelo menos aqui em Minas Gerais, contra fatos, não há argumentos. Então, é como lançar para uma mãe desesperada, que está aí procurando qualquer tipo de ajuda, um desafio. Olha, vamos seguir esse caminho, você é católico, então não você vai fazer uma vez por semana, um determinado dia e hora, uma oração. Você vai abrir a Bíblia, vai deixar uma água, que é o nosso culto do Evangelho no lar. Você vai levar essa criança na catequese. Então, começar a inserir o conceito de religiosidade, mas com a base científica, que é a maneira que nós temos de ser éticos, inclusive, no nosso trabalho. E estarmos embasados é muito importante. E peça a essa mãe para observar os efeitos, porque quando chega na casa espírita, a gente está aberto ao trabalho. E o que nós temos observado, um grande percentual, na verdade, em todos os casos, é pelo menos uma melhora. Uma melhora em todos os casos. Alguns casos mais, outros casos menos, mas em todos os casos, a espiritualidade como uma terapêutica complementar auxilia. Nesse caso, a irmã, ela iria ensinar através do exemplo. Para responder a sua colocação, para a gente fechar e lanchar, que eu sei que tem gente que já deve estar com fome, eu não, tá? Tem gente aí, eu não. Basta fazer um favor, meu Deus, só para a gente fechar. Que tem a ver. Olha o que diz, aqui vai ficar ruim para vocês lerem, eu vou ler. Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, olha aí, iPhone para criança de 5 anos, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, na pobreza, que deve ser muito dos casos, a questão financeira. Recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, mãe solo, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica, ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade. Então, é dizer o seguinte: o seu exemplo, mãe, é muito importante para essa criança. O seu amor é muito importante para essa criança. E o medo, embora natural, demonstra que a pessoa ainda não entendeu que aquela alma está no lugar certo, junto à pessoa e mãe certa. Então, essa abordagem é muito importante e mostra muito do que vocês devem estar vivendo na nossa sociedade. Mães que às vezes são abandonadas pelos parceiros porque não dão conta, que não têm condições financeiras, mas a gente vai ver que são elas as melhores psiquiatras para os filhos.
Gustavo, só um adendo Claro. para você fechar, não é uma regra, mas nem é uma estatística, digamos que seja só uma observação assim muito sem fundamento empírico, exatamente, sem fundamento nenhum. O tanto de casos, ainda voltando nele, trazendo para o lado nosso do dia a dia de trabalho, de famílias, casais, que o marido abandona a mulher quando chega uma criança em condições especiais. Aí a gente fica sabendo disso por quê? Eu preciso de um LOAS, porque estou separado, não consigo trabalhar e eu preciso sustentar meu filho. Com autismo, com síndrome de Down, com qualquer transtorno mental. Parece que a dificuldade é tão grande ali que ele cai fora, sem pensar na responsabilidade que ele está trazendo para ele e na dificuldade que ele vai impor aquele grupo familiar que ele abandonou, né? E a mãe ela não tem como cair fora. É ela e ela. Por isso reencarna a mulher no gênero feminino, né? Que vai ser esse pai numa futura reencarnação. E é por isso que a gente não deve, de alguma forma, guardar nenhum tipo de rancor, porque ele está criando um futuro muito doloroso. E a mãe está tendo a oportunidade agora de resgatar, porque vai saber se ela não abandonou algo. Também, né? E ele está criando um grande deles aí. Tá vendo como muda o prisma espiritual? A gente já não quer mais fogueira ou cruz para esse ser. A gente já diz como Jesus Pai perdoa. Não sabe. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, meu irmão. Você falou ali que aquele filho precisa daquela mãe e a mãe precisa daquele filho. Exato. E tem uma fala que é muito comum nas cerimônias religiosas, no casamento, e que eles falam assim que quando se une um casal, que não separe o homem e o que Deus juntou. Mas então que não separe o homem e esse filho da mãe. Que não os separe. Porque, essa mãe ela não tem condições financeiras para educar esse filho. Mas o filho precisa daquela mãe. Se não fosse Deus, não teria permitido, né, o nascimento dele ali. E a gente acha que aquela união que é feita é que não separa o homem. Mas é essa união que o homem não deve separar. E aí vem isso. Então eu vou falar com a mãe que ela não pode deixar a filha numa instituição, não, é um direito dela, mas espiritualmente falando, ela só está deixando para o futuro esse processo. Né? Isso para nós espíritas é que tem que ficar claro. Para o indivíduo que não é espírita, é óbvio que a gente não tem como entrar nesse nível. Mas para o espírita isso tem que ficar muito claro. Assim como no divórcio. Que é o que ontem nós falamos, né? O Emmanuel lá no capítulo 7 do livro Vida e Sexo. A indissolubilidade do casamento, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma regra geral, porque é o que Deus uniu. Mas será que Deus uniu aquele casal? Será que é uma união espiritual ou só material? Que é adotada? Então, a mãe pode deixar com as instituições? Pode, é lícito, mas convém. Isso para nós espíritas que cremos na reencarnação, na lei de causalidade. É por isso que aquela frase, né, ser espírita realmente não é fácil, é uma verdade. Porque muda muito a forma como a gente lida com essas relações. Que a nossa sociedade, de certa forma, ainda permite, dado o nível evolutivo da nossa sociedade terrena. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, né, depois se alguém quiser mais comentar, a gente pode voltar aqui, mas senão vai dar hipoglicemia em algum deles. Nós vamos tomar o nosso cafezinho e a gente já volta para continuar. Quanto tempo? 15 minutos.